Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou continuar a série Investindo em Bitcoin na Prática e também vou compartilhar as notícias relevantes da última semana. E se você achar que as informações que eu vou compartilhar foram relevantes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Como eu já imaginava, essa semana foi tensa em razão das tarifas prometidas pelo presidente dos Estados Unidos e em virtude disso, inclusive, eu não fiz a minha compra semanal na segunda-feira, aguardando para ver como tudo ficaria na quarta-feira, para só então fazer a compra. O Bitcoin nessa semana chegou à mínima de 81 mil, contudo, eu não consegui aproveitar esse preço. Então ontem eu fiz a minha compra semanal e eu paguei o valor de R$ 83.917,30. O valor foi o mesmo, foi $10. E atualmente a carteira está com um prejuízo de $1,19 e um percentual negativo de 1,98. Na verdade, eu fiquei em dúvida se eu deveria fazer o aporte essa semana, porque o atual momento é de muita incerteza, de muito medo e tudo indica que existe uma probabilidade muito grande do Bitcoin cair mais. Então eu pensei em esperar mais um pouco, aguardando essa queda, mas no final eu decidi fazer o aporte mensal e deixar para fazer a compra se cair mais no momento em que isso acontecer. E eu estou falando isso porque vários analistas que eu sigo, que eu acompanho as informações que eles compartilham, cogitam a possibilidade de que o Bitcoin vá até 78 mil, ou alguns dizem que 73, outros dizem que 68. Por isso já estou preparada psicologicamente para essa eventual queda, para fazer um aporte maior. E a teoria é que isso aconteça até o final desse mês, mas como ninguém tem bola de cristal e tudo que é falado na verdade é achismo, por essa razão eu continuo fazendo as compras semanais, porque o importante no final para mim é ter um valor ali investido em Bitcoin como uma das formas que eu faço de investimento. Certo? Então depois de compartilhar o investimento da semana, agora eu vou compartilhar as notícias. A primeira delas é mais uma retirada de processos feitos pela SEC. Dessa vez, as beneficiadas foram as empresas Kraken, Consensys, Cumberland, DRW e Crypto.com, que são empresas muito conhecidas, muito famosas, a corretora Kraken, a carteira MetaMask e o site Crypto.com. Agora estão livres dessa perseguição que foi iniciada e mantida pelo governo anterior. Outra notícia que eu achei muito interessante nessa semana foi a manifestação do CEO da BlackRock, o Larry Fink, falando que o Bitcoin pode reduzir o domínio do dólar americano. Ele explica que o dólar americano pode perder o seu status de moeda de reserva mundial para o Bitcoin ou outros ativos digitais se os Estados Unidos não controlarem a sua dívida. E ele falou algo que eu achei interessante, vindo de uma pessoa da importância dele, explicando que as finanças descentralizadas são uma inovação extraordinária que torna os mercados mais rápidos, mais baratos e mais transparentes. Ele falou que a tokenização é democratização, com a inovação tecnológica permitindo compra, venda e transferência instantânea, sem papelada incômoda ou períodos de espera. E para quem não sabe o que é tokenização, aqui explica que está transformando ativos do mundo real, que são ações, títulos, imóveis, em tokens digitais negociáveis online. Cada token certifica sua propriedade de um ativo específico, muito parecido com uma escritura digital. Então nada mais é do que você transferir a escritura normal que você faz lá no cartório para uma escritura digital. Ao contrário dos certificados de papéis tradicionais, esses tokens vivem com segurança em uma blockchain, permitindo compra, venda e transferência instantânea, sem papelada incômoda ou período de espera. Então, se todos analisarmos na prática, é algo maravilhoso, porque só quem teve que lidar com o cartório para poder fazer algum tipo de escritura tem ideia da dor de cabeça e do dinheiro que é gasto com esse tipo de procedimento. E outra manifestação interessante foi da Mastercard. Esse aqui é o site oficial da Mastercard. E aqui eles fizeram um artigo denominado O que esperar da criptomoeda em 2025. Eu achei um resumo desse artigo e eu vou compartilhar o resumo com vocês. No artigo é falado que a Mastercard cria um ecossistema de blockchain semelhante à sua rede de cartões de pagamento. A empresa está desenvolvendo uma rede multi-token para trabalhar com bancos como JP Morgan e Standard Chartered.
Opções de uso, pagamentos internacionais e tokenização de depósitos. A Mastercard busca oferecer a 3,5 bilhões de portadores de cartões bancários a oportunidade de interagir com criptomoedas. E desde 2015, a Mastercard solicitou o registro de mais de 250 patentes relacionadas a blockchain e ativos digitais. Então, para que todo mundo tenha uma ideia da evolução do mundo cripto adentrando as finanças regulares, a própria Mastercard já abraçou a ideia e não se assuste se muito em breve ela criar um cartão específico só para uso com pagamento feito com criptomoedas. Já existem cartões com essa funcionalidade, contudo, não são tão populares como seria um cartão divulgado e promovido pela própria Mastercard. Mas depois desse artigo fica claro que é só uma questão de tempo. E os bancos começam a adotar a ideia da criptomoeda e no Brasil não poderia ser diferente. O maior banco de todos, o Itaú, defende stablecoins e autocustódia de criptomoedas. Aqui fala que o Itaú, que é o maior banco da América Latina, entrou de vez no debate sobre o futuro das criptomoedas. Ele defendeu publicamente o uso de stablecoins e a autocustódia de ativos digitais, incluindo Bitcoin e Ethereum. Foi falado que a tecnologia da blockchain tem grande potencial para modernizar as transações financeiras e foi destacado que o Itaú acompanha de perto a evolução das stablecoins e pode atuar nesse mercado conforme a regulação avance. E você vendo essa notícia a princípio, você pensa, nossa, legal, né? O Itaú está apoiando a ideia. Só que por que ele está apoiando a ideia? O banco também demonstrou interesse em lançar uma stablecoin própria, possivelmente atrelada ao real, caso o ambiente regulatório permita. E depois de ler isso eu fiquei pensando, quem em sã consciência compraria uma stablecoin pareada em real? Claro, vai existir corajosos, mas ficou claro e nítido aqui que o Itaú não é bonzinho, ele simplesmente está com o olho grande em criar a sua própria stablecoin, só que isso provavelmente vai demorar muito, levando em consideração o cenário atual, porque aqui no Brasil uma regulamentação favorável a criptomoedas e a stablecoins está bem longe de acontecer. Mas, apesar disso, nesse artigo fala que criptomoedas estão entre as 5 formas de investimento mais populares no Brasil. É falado aqui que o investimento em cripto só fica atrás de poupança, imóveis e do hábito de guardar dinheiro em espécie. Além disso, os ativos digitais estão tecnicamente empatados com os fundos de investimento. E o mais interessante de tudo é que, de acordo com uma pesquisa nacional conduzida pela Datafolha e pela Paradigma Education, com o apoio da Hashdex e Coinbase, os criptoativos ultrapassaram as ações na preferência dos investidores brasileiros. E eu tenho certeza que muitas pessoas nem têm ideia disso, porque pensam que pouquíssimas pessoas investem no mercado de criptomoeda. Conforme aponta esse estudo, o número de pessoas que já investiram em criptoativos é 2,5 vezes maior do que aqueles que aplicaram na Bolsa de Valores. Os dados mostram ainda que 16% da população já possuíram criptomoedas. Em termos percentuais, isso equivale a 25 milhões de brasileiros. Esse número consolida o Brasil entre os 10 maiores mercados consumidores de cripto no mundo. Então, ao contrário do que muitos imaginam, várias pessoas aqui no Brasil já estão bem informadas e já viram que o investimento em criptomoedas pode ser sim interessante. E outra notícia aqui do Brasil eu achei muito importante, fala que um juiz brasileiro enviou a primeira notificação judicial da história via NFT. E não é da história do Brasil, é da história do mundo. Aqui conta que um juiz brasileiro autorizou o uso de NFT para intimar suspeitos em um processo de falência, criando um precedente inédito. Essa decisão veio da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, onde o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho determinou o envio de notificações por meio de NFT, diretamente às carteiras digitais envolvidas no caso da BWA Brasil. E quando eu vi essa notícia, eu fiquei admirada, porque ela mostra muito a evolução, a inserção de tudo relativo à criptomoeda que está acontecendo no mundo real, andando a passos bem curtos ainda, mas acontecendo de uma maneira que a maioria das pessoas não estão vendo, não estão percebendo, não estão sabendo. E como não poderia deixar de ser, neste artigo fala que as tarifas de Trump derrubam o BTC para 83 mil e cenário favorece os ursos. Então pode ser que depois dessa notícia apareçam outras
que venham a justificar as próximas quedas que podem acontecer no Bitcoin. Mas no final mesmo, pelo que eu aprendi até agora, o que importa é a tendência. E sabendo disso, o que todos os investidores devem observar é se eles estão dispostos a estar expostos a um risco que eles sabem que é iminente, nesse caso de uma queda. Como eu disse anteriormente, eu estou ciente e estou tranquila com isso, porque na minha visão, à medida que for caindo, eu vou comprando mais e vou reduzindo o meu preço médio, porque é esse tipo de investimento que eu faço, que é o DCA. Mas para aqueles que não gostam desse tipo de investimento, não gostam de ficar expostos a risco ou a perdas, é importante entender o atual momento para que cada um tome a melhor decisão com o seu dinheiro, certo? E para finalizar, eu vou compartilhar 2 informações importantes sobre hackeamento. A primeira é esse artigo da Veja aqui, que é muito interessante, explicando em detalhes a questão do funcionamento dos hackers norte-coreanos patrocinados pelo governo norte-coreano. Aqui nesse artigo fala que eles já roubaram mais de 6 bilhões de dólares na última década. Cita aqui um hackeamento que eles fizeram numa corretora indiana que chama WazirX, onde eles conseguiram roubar 200 milhões de dólares. E aqui também explica que esses hackeamentos, esses roubos, são o que financia o regime da Coreia do Norte. E aqui cita inclusive o maior hackeamento da história, que eu já mencionei inclusive nos vídeos anteriores, que foi de 1,5 bilhões da corretora Bybit. Fala que esse dinheiro ajuda a financiar o programa nuclear de Kim Jong-un e a sustentar a economia do país cerceada por sanções. Então, para quem já não via Coreia do Norte com bons olhos e quem faz investimento em criptomoeda agora com certeza tem mais um motivo para não simpatizar com o regime da Coreia do Norte. Por fim, um alerta, porque hackers estão vendendo telefones falsificados com malware para roubo de criptomoedas. E quem descobriu isso foi a Kaspersky. Ela disse que tem milhares de smartphones Android falsificados sendo vendidos online com um malware pré-instalado, projetado para roubar criptomoeda e outros dados confidenciais. E eles dão uma dica aqui falando que a melhor maneira de você evitar ser vítima desse golpe é comprar dispositivos somente de distribuidores legítimos e instalar soluções de segurança imediatamente após a compra, de acordo com a Kaspersky. Então, para os investidores de criptomoedas, vocês precisam ter cuidado redobrado caso você gerencie a sua carteira ou faça o acesso à sua corretora por meio do seu celular. É bom que você evite comprar celular usado, principalmente na internet, porque hoje em dia está muito complicado lidar com esses hackers, porque eles são golpistas e, como todo golpista, eles ficam o dia inteiro inventando maneiras de conseguir roubar as criptomoedas de seus investidores. Então, compra celular novo e certifique-se de que ele está lacrado. Então, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!